Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Estou muito feliz de poder estar aqui novamente, deixando a mensagem de Deus, deixando esse vídeo. E apesar de que eu não pude durante um ano trazer um vídeo aqui, mas eu estive estudando muito a Bíblia, diferentes temas, e o tema que eu mais estudei certamente foi o tema da salvação, tá? E eu descobri algumas coisas novas e que eu vou trazer para vocês, tá? Dois pontos, duas questões. A primeira questão é do que nos salva Cristo, tá? Do que nos salva? Eu nunca escutei, na verdade, nenhum vídeo, nenhum pregador falando isso que eu vou passar aqui para vocês, tá? E a segunda questão vai ser sobre a nossa questão, até mesmo pessoal, né? A gente pode fazer uma pergunta, eu faço uma pergunta para você: você está salvo? Estamos salvos ou seremos salvos? Na verdade, quando acontece a salvação? Essa é a segunda questão, tá bom? Se você já está salvo ou não, podemos ter a certeza da salvação. E claro, de tabela se vai responder de alguma forma aquela questão que alguns, né, discutem se uma vez salvos, salvos para sempre, muitos pregam isso, né? Mas então são 2 questões. Primeira, vamos responder do que nos salva Cristo, né. E a segunda então, você está salvo? Em que momento acontece a salvação? Quando acontece a salvação, né. Primeiro texto, vamos ler bastante Romanos, Romanos 5, capítulo 5, versículo 9, tá bom? Diz assim, ó: "Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue", Cristo, né, o sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Algumas versões diz a ira de Deus, tá? Mas assim, no original não diz, não traz a palavra Deus ali. Então essa aqui está muito correta. Mas ao final a gente vê que realmente se refere à ira de Deus. Por exemplo, vamos ver alguns capítulos anteriores, capítulo 1, versículo 16 ao 18, tá? Por exemplo, e aqui também tem um versículo muito interessante, que é um detalhe que às vezes não se escuta uma correta explicação, fala que o justo viverá pela fé, né? Isso aqui vai ser uma explicação de lambuja, né, para você. Mas assim, ó, versículo 16 diz: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação". Que é o evangelho? O evangelho em si não são os escritos, os 4 evangelhos, como a gente chama, não. O evangelho é Cristo morto e ressuscitado. O Cristo que morreu e ressuscitou. Esse é o evangelho, a boa nova, tá? De todo aquele que crê, ou seja, o poder de Deus, esse evangelho, Cristo morreu e ressuscitou, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu, também o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E um parênteses aqui, né, mais de 500 anos atrás começou a reforma, e talvez e por esse verso levou, por exemplo, o principal reformador, que foi Martinho Lutero, que impactou a sua vida, transformou a vida dele, e foi talvez o principal versículo que o levou a transmitir a mensagem da justificação pela fé, né. Agora aqui um detalhe interessante, que o versículo 18, que muitas vezes é separado aqui, mas ele está junto, né, diz assim, ó: "Por quê? Porque a ira de Deus se revela dos céus contra toda classe de impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça". É uma riqueza de conteúdo aqui, muita coisa. Agora, voltando ao ponto, o justo viverá pela fé. Por quê? Como assim viverá? Porque a ira de Deus se revela contra toda classe de injustiça. Então os que são justos viverão, não receberão a ira de Deus, tá bom? E detém a verdade e injustiça também é muito interessante, porque toda, toda injustiça é falta de verdade, né, no final das contas. Mas então, nós viveremos pela fé, porque não receberemos a ira de Deus, tá bom? Cristo é essa justiça, é ele que nos faz justo. Agora vamos ao capítulo 2, que nos ajuda a entender um pouco mais também.
no versículo 4, ok? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, o versículo 5 do capítulo 2, acumulas contra ti mesmo o quê? Ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha, versículo 7. A vida eterna, olha, retribuirá. Isso também já vamos respondendo a segunda questão, mas vamos aqui, ó. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Outra vez, desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Esses receberão ira e indignação. Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, também ao grego. Porém, diz o versículo 10, glória, honra e paz àquele que pratica o bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Então, aos justos, Cristo livrará da ira de Deus. Tá bom? E também outros versículos falando sobre isso, sobre a ira de Deus, que seremos livrados. Lucas, capítulo 3, versículo 7. Tá? É João Batista falando. Olha só que interessante. É um sermão muito bonito de João Batista, que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre ele. É um sermão curto, mas maravilhoso. Mas agora eu só vou ler mesmo um versículo, tá? Que fala sobre a ira. Olha só. 3, versículo 7. Diz assim, ó, dizia ele, João Batista, né? Lucas 3, versículo 7. Pois as multidões que saíam para serem batizadas. Ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? A ira. E olha, agora vamos ler as palavras do próprio Cristo, de Jesus. Tá? Vamos ao livro de João. Tá? E vamos ler o capítulo 3 também de João. Tá? Mas vamos ler o versículo 36, que é o último versículo do capítulo 3 de João. Olha, diz assim, ó. Por isso, quem crê no Filho, é Jesus falando, tá? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, você vê mais uma vez, Cristo nos livra da ira de Deus. Nos livrará da ira de Deus. E vamos ver um pouquinho mais sobre a ira de Deus. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1. Tá? Lá no capítulo 6, versículo 16 e 17, também fala da ira do Cordeiro. Tá? Mas aqui no capítulo 16, fala especificamente a ira de Deus. Tá? E aí diz assim, ó. Ouvi, é João, né? Agora são as palavras de João. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Ou algumas versões vai dizer, da ira de Deus. Cólera, forte, né? Forte. Então, Deus não simplesmente perdoa o pecado. Não, a lei de Deus, o governo de Deus requer algo. E esse governo, essa lei, tem que ser cumprida. Então o pecado não poderia ser impune, simplesmente passado por alto. Para que o perdão pudesse acontecer, precisava que o castigo, a ira de Deus, caísse sobre alguém, e cair sobre Cristo. Mas também cairá sobre aqueles que não aceitam a Cristo. Então o amor de Deus é tão grande que ele proveu o sacrifício para nos perdoar, para fazer expiação. Até vou fazer um vídeo só explicando o significado dessa palavra expiação.
Também muito interessante. Mas então é isso. Agora, Cristo nos salva da ira de Deus. Segunda questão. Você está salvo? Quando acontece a nossa salvação? Ok? Vamos começar primeiramente por Romanos, outra vez, tá? Romanos 8, 23 ao 25, tá? Romanos 8, 23 ao 25. Diz assim, ó. E não somente ela, aqui está falando da natureza, né? Que a natureza que está ligada à consequência do pecado, o sofrimento, espera por sua redenção. Então diz, não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção, a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. 24 diz, porque na esperança fomos salvos. Olha só. Então aqui diz que na esperança, ou nessa esperança, fomos salvos. Aqui está dizendo que fomos salvos. Vamos ver. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Então é algo que esperamos, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então fomos salvos em esperança. Vamos seguir. Bom, o versículo que a gente já leu, né? Vou ler de novo, tá? É o versículo 9 do capítulo 5, tá? Que diz assim, ó. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, está no futuro. Agora vamos entender um pouquinho mais isso. É o capítulo 13, versículo 11, aqui mesmo de Romanos, tá? 13, 11. Olha o que diz aqui. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então aqui a salvação está para o futuro. Tá? Então, como é isso? Fomos salvos também, Efésios 2:8, né? O versículo bem conhecido diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Então, na esperança fomos salvos, né? Mas a salvação está no futuro, diz, a salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, a salvação não acontece quando a gente crê. A salvação que a gente tem hoje é uma salvação guardada por Deus, já vamos ler lá em 1 Pedro, mas é uma salvação pela fé, é uma salvação em esperança, porque não estamos salvos necessariamente, porque estamos sofrendo as consequências do pecado. A vida que Cristo nos vai dar é muito mais do que isso que estamos aqui. Então, hoje temos sim podemos ter a confiança, a garantia da salvação, a confiança total, mas a salvação virá justamente no momento que virá o grande dia da ira de Deus. Nós seremos protegidos e salvos, liberados dessa ira divina, né? E receberemos a vida em abundância completa. Vamos então, 1 Pedro, já é o último texto para esse vídeo, tá? 1 Pedro, e é esses versículos aqui que nós vamos ler agora, eles explicam assim de uma maneira bem concisa, bem completa, esse tema de quando seremos salvos e como é a salvação que temos hoje, que é uma salvação apenas pela fé, né? Em esperança. Olha só, 1 Pedro, capítulo 1. E aí nós vamos ler o versículo 3 ao 5. Tá? 1 Pedro 1, versículo 3 diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Novamente a palavra esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, ou seja, nos regenerou. Para algumas versões diz
A versão em inglês que eu li, diz assim: "Nos fez nascer de novo", né, para uma esperança, eh, viva, e diz: "Para uma herança incorruptível", ou seja, não vai haver mais corrupção, sem mácula, imarcessível, reservada, olha só, reservada nos céus para vós outros. E aí o versículo 5: "Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação". Hoje nós somos guardados mediante a fé por Deus, para então receber a salvação, que será no futuro. Então, na verdade, de fato, ninguém está necessariamente salvos, porque a salvação virá no futuro. Salvação da ira de Deus, do dia do juízo final, tá? Hoje nós somos guardados por Deus mediante a fé para receber essa salvação. Vou ler outra vez. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, é extremamente claro. A salvação preparada, ou seja, a salvação será revelada no último tempo, tá? Então, muito feliz de poder compartilhar essa mensagem. Esse vídeo já faz um dia ou dois que eu estava para gravar, tinha feito em espanhol no outro canal, e agora aqui, logo vou fazer em inglês também. Mas muito feliz, agradecido, e peço que você possa assistir novamente o vídeo, se não entendeu alguma coisa, quiser compreender melhor. Se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Alguma coisa que você queira acrescentar, coloca nos comentários também, tá bom? Deus abençoe muito você. Vou deixar o link também aqui do outro vídeo que eu já fiz sobre esse tema também, já há um tempo atrás. Não é o conteúdo que eu expliquei agora, mas sobre o tema em geral da salvação, né? É um tema amplo e muito bonito, é o tema principal da Bíblia, né? Mas eu gosto de estudar temas diversos. Estarei, se Deus permitir, meu desejo, vídeos todos os dias ou com muita frequência, tá? E que Deus abençoe você, tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no canal se não é inscrito, tá? Fica com Deus, graça e paz. Tchau.